colocar aqui o post infeliz, desse infeliz também, que é o Thales Gomes, que já é bem conhecido, né? Thales Gomes, para quem não lembra, vamos fazer um recap aqui, vamos puxar um pouco a memória. Foi aquela pessoa que falou que não contratava esquerdistas. E depois falou, até gente, se puderem pôr o post aqui que eu vou ler aqui, ele falou que não contratava esquerdistas e que também tinha, para as pessoas terem sucesso e terem sucesso na sua empresa, tinham que trabalhar de 80, 90 horas. Então, inclusive, está sendo investigado por isso. Então, é uma pessoa que já teve outras falas muito problemáticas e não é a primeira vez e não vai ser a última. Então, ele pode falar, desculpa, eu estava doidão, nossa, errei, fui moleque, mas a gente sabe que essa pessoa pensa assim mesmo. Ele só tentou dar uma limpada ali na sua barra. Então, vamos colocar aqui para o pessoal em casa acompanhar o post do Thales Gomes, porque realmente ele é horroroso, tá? Então vamos lá, Deus me livre de mulher CEO. Salvo raras exceções, eu particularmente só conheço duas. Essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, terceiro plano e os meus que vai ficar ou eu em terceiro plano, porque imagina para um homem não ficar em primeiro plano, já que eles estão tão acostumados a ficar sempre no protagonismo. E os meus filhos em segundo plano. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente, você fica abalado, psicologicamente, você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar, porque é isso que a mulher serve, né? Normalmente é para ser mãe de homem que casa, inclusive. Ser base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Para que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? Bom, tem coisas piores. O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer papel de homem. Na verdade, ninguém está obrigando, porque ninguém quer assumir papel de homem. Hoje vejo um bando de marmanjo encostado, trabalhando pouco, dividindo conta com a mulher. Eu entendo que temporariamente pode acontecer, eu mesmo já passei por isso no passado, mas tem que ser algo transitório. Homem tem que ter condições de bancar a mulher e não o faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso, aí cortou, mas que é o uso da energia feminina nos lugares certos, que é o lar e a família. Então, Thales Gomes, o que ele quer? Ele quer a mulher bela, recatada do lar, para ser ali provavelmente a mãe dele, né? Para só servir a ele, porque normalmente é isso que esse tipo de gente procura, não quer alguém que quer construir algo com ele, mas alguém ali para ficar cuidando, né, da casa e dele, e ele também não quer ser colocado em outro plano que não seja o primeiro, né? Porque realmente para um homem deve ser muito difícil sair desse primeiro plano que é tão construído também ao longo da vida. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui não é nem para isso. Primeiro que ninguém quer tomar papel de ninguém aqui, né? Normalmente, quando a gente está falando de movimento feminista, a gente está falando de luta por igualdade, luta por reconhecimento. E aqui reconhecimento, muitas vezes, que estão também em pé de desigualdade se a gente abre o feminismo, porque o feminismo também não é homogêneo. Tem pessoas que precisam ainda lutar muito mais para serem reconhecidas, como eu falei. Né? A luta da mulher negra, por exemplo, é diferente da mulher branca, porque enquanto a mulher branca estava lutando pelos seus direitos de voto no sufrágio, mulheres negras estavam lutando para serem reconhecidas enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então, a gente já vê que tem uma discrepância aí. Então, ninguém quer tomar seu lugar, não. Longe disso, ninguém quer ser essa pessoa. Agora, falar que uma mulher não tem capacidade porque ela não é cascuda, porque a mulher não tem que usar a energia feminina dela para isso, porque a energia feminina foi feita para cuidar da casa. Olha, eu não sei nem o que dizer para uma pessoa dessa. Bom, a gente já sabe como, dos outros pronunciamentos, a gente já sabe o que ele é. Eu não vou nem falar aqui porque eu não quero nem usar palavras de baixo calão e nem tomar processo. Mas o Thales Gomes já colocou ali vários pontos que mostraram esse pensamento dele. Né? E aqui ele coloca mais uma vez rebaixando a mulher como se ela não tivesse capacidade de atingir um cargo como esse e de levar isso adiante. Então aqui eu vejo mais um espelho e mais um reflexo do que a gente estava falando até agora. Que parece que a mulher nunca é boa o suficiente e ela tem que ficar ali no seu papelzinho contido, realmente de bela, recatada e do lar, de uma pessoa que não vai ali
se meter nesses outros assuntos, porque realmente isso começa, se a mulher começa ali a ter noção do seu poder e aonde ela pode chegar, ela vai colocar essa estrutura em risco também. Isso não interessa para uma pessoa que nem o Tales Gomes, né? E tantas outras. Então, a gente precisa refletir, e eu queria falar muito mais sobre isso, mas já são 11h21, então não vou me estender tanto, mas aqui eu quero também fazer com que vocês leiam, né, como eu li aqui em voz alta, foi até difícil de ler, porque a minha voz começou a ficar até um pouco embargada, porque é uma coisa que me causa muita revolta mesmo. Eu fico nervosa de verdade com esse tipo de posicionamento. E aí depois a pessoa vem falar, ai, desculpa, quem me conhece sabe, eu errei. Não era isso que eu estava querendo falar. Era isso que você estava querendo falar, sim, assim como era o que você estava querendo falar quando falou que não contratava esquerdistas e que as pessoas tinham que trabalhar 90 horas. Você quer pessoas que te sirvam. Você quer pessoas que te sirvam na sua empresa, quase ali como talvez, escrava, porque 90 horas semanais. Você quer uma pessoa, você não quer qualquer pensamento crítico na sua empresa, porque aí também talvez não te sirva, vai começar a criticar, pode trazer algum outro tipo de pensamento, você não quer a diversidade. Normalmente essas pessoas, inclusive, Tales Gomes deu entrevista para um podcast que tem aí na direita, e eu vi, porque eu tenho alguns perfis que eu sigo só para ver o que está sendo falado. E ele deu uma entrevista, inclusive, num podcast que foi um podcast que já tinha trazido alguns posicionamentos bem problemáticos, inclusive também já entrevistou o Pablo Marçal, e que normalmente trazem esse ponto, não vou contratar pessoas de esquerda, porque a diversidade faz mal também para a empresa. E esse podcast já defendeu isso, falando que outras empresas, a gente até trouxe isso num programa, outras empresas ali estavam tirando a diversidade, deixando a diversidade de lado, porque tinha ali um prejuízo com isso. Estavam deixando o pensamento woke de lado, enfim, porque isso estava trazendo prejuízo, porque quem lacra não lucra, esse tipo de coisa. Então, a gente já sabe de que esgoto saíram essas pessoas, de que buraco elas saíram. Mas agora, né, enfim, as coisas estão bem escancaradas, as pessoas, né, estão aí falando esse tipo de coisa. E, para mim, ele quer todas as pessoas como subservientes deles. Então, é isso, a mulher que serve, o funcionário que serve, a pessoa que não critica. Então, para mim, é lamentável e muito triste ver uma pessoa falando sobre isso, principalmente aí, quando a gente tenta lutar só por igualdade e por aí uma oportunidade justa e por condições iguais de reconhecimento, de trabalho, de salário, enfim, tudo isso.